Com as notícias para todo o Brasil e a partir de agora seguimos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo que estiver acontecendo no mundo e for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Nossos repórteres já estão posicionados para trazer alguns destaques da edição de hoje. Primeiro, um motorista alcoolizado bate o carro em moto e deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. A Giovana Alves de Castro, de 43 anos, estava acompanhada do namorado Marcos Alves Monteiro, de 38 anos, quando a moto, que eles estavam foi atingida por um motorista que estava embriagado. Os dois estavam indo trabalhar quando essa tragédia aconteceu. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Combinado, Kátia? Câmera em capacete filma briga entre motociclista e motorista por causa de um desentendimento no trânsito. Maicon Leão. Viviane, essa confusão começou ali no eixo monumental, como você disse, foi registrado pelas câmeras desse capacete e infelizmente terminou em pancadaria, inclusive na frente de crianças. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dessa história, mas essa aí é a imagem do momento em que a confusão começou ali no eixo monumental. Eu trago os detalhes dessa história já já. Tá certo, Maicon? Filho de ex-governador Rogério Rosso é vítima de agressão em show sertanejo. Márcio Fontinelli. Ele foi espancado por 3 homens e o motivo, derrubada de uma bebida em uma das roupas dos envolvidos. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes desse caso e como é que está o estado de saúde desse jovem. Obrigada, Márcio. Eles trazem outros assuntos para a gente também. Em alguns destaques a mais dessa edição, 86% dos brasileiros de 9 a 17 anos estão nas redes sociais, mas uma pesquisa revela que boa parte dos pais de crianças e adolescentes não acompanha as atividades dos filhos. Morre aos 75 anos a rainha do rock. É tão importante que os pais acompanhem as atividades deles. Mas os pesquisadores descobriram que quase metade dessa turma não tem as redes sociais monitoradas de alguma forma. Morre aos 75 anos a rainha do rock. Rita Lee fazia tratamento contra um câncer de pulmão desde 2021. O velório será aberto ao público em São Paulo. Eu vou trazer as informações para vocês ao longo do jornal. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é terça-feira, 9 de maio. Vem comigo, nosso jornal já está no ar. Ontem de noite, um acidente gravíssimo em frente à Marinha, pouco depois de São Sebastião, acabou em 3 mortes. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 5 carros se envolveram nessa batida. 2 deles chegaram a capotar. 2 pessoas morreram na hora. Uma terceira vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local. Uma 4ª pessoa foi levada ao hospital em estado grave. Os bombeiros ainda fizeram buscas nas imediações do local do acidente à procura de mais vítimas, mas nenhuma outra foi encontrada. A Polícia Civil investiga a dinâmica desse acidente gravíssimo aí. E o dono de um bar no Cruzeiro teve um prejuízo de R$16 mil depois que um homem invadiu a loja e levou vários produtos. Petiscos do bar, cervejas, até a televisão, computadores também. O Márcio Fontinelli está lá agora para conversar com o comerciante e traz algumas informações para a gente. Ô Márcio, boa tarde para você. Quer dizer que ele arcou com esse prejuízo todo, ainda vai ter que consertar a loja, que foi arrombada? Viviane, R$16 mil, como você falou. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse bar foi saqueado, foi furtado aqui depois que um homem quebrou a porta do bar, invadiu. E olha só, durante o roubo aqui, ele inclusive ligou para alguém. Tudo isso deu para ver nas imagens das câmeras aqui que ficam no bar. Quem vai explicar para a gente exatamente o que aconteceu e como é que recebeu essa notícia é o dono do bar, que não quer se identificar. Ele está preocupado com relação à segurança dele, mas a gente vai conversar com ele agora um pouco. Boa tarde. Como é que você ficou sabendo com relação ao furto? Foi de manhã quando você chegou ou você conseguiu
foi alertado antes? Na verdade eu tinha uma câmera de segurança, né? Ela não costuma ficar na parte de cima. Dessa vez eu deixei ela meio que escondida, como ela tem áudio, né? E ela manda um alerta no meu aparelho também, de celular. Eu consegui, eu vi que tinha pessoas adentrando na loja. Quando eu cheguei aqui já tinham feito limpa, né? Levaram tudo, notebook, televisores, que é nosso instrumento de trabalho, né? A gente estava em semana de aniversário de 10 anos do comércio e recebemos essa surpresa aí. Pela primeira vez aconteceu isso aqui no estabelecimento e a gente não sabe nem se vai conseguir dar continuidade no comércio, porque tudo que a gente conquistou em 10 anos a gente perdeu da noite para o dia. Quando você percebeu que tinha alguém invadindo aqui o bar, você chegou a acionar a polícia? Acionei a polícia militar, eles ficaram de fazer uma ronda, né, para ver se localiza, mas eu também imediatamente fui na Polícia Civil, inclusive a 3ª DP do Cruzeiro Novo me recebeu muito bem, eles foram muito rápidos, e a criminalística também do Parque da Cidade, que fez toda a perícia aí. Então só tenho a agradecer a eles, porque eles foram muito gente boa com a gente aqui no nosso estabelecimento. Vivi, a gente vai mostrar aqui como é que ficou a porta foi arrombada, vou pedir pro dono ficar um pouquinho mais para cá. Ali no canto esquerdo dá para ver a marca aqui, ó, onde o bandido arrombou, né, ficou chutando. A gente vai levantar aqui um pouquinho a porta, pra gente mostrar aqui dentro do bar, pedir pro Cláudio acompanhar a gente. Bem aqui à frente ficava um dos televisores aqui também. Aqui no canto direito ficava os notebooks aqui, no canto esquerdo. E aquela geladeira que está ali no canto, onde tem uma estrela verde, foi exatamente onde ele pegou as bebidas. Ali, eu vou pedir para o Cláudio mostrar também um pouquinho do lado da geladeira verde ali, Cláudio, em cima tem uma plaquinha de saída ali, que é o seguinte, é conjugado aqui, né? Então, foi a partir daqui que o bandido conseguiu entrar também e conseguiu pegar os alimentos, os outros pertences aqui deste bar que fica no Cruzeiro. Um prejuízo de R$16 mil. Conversando aqui mais uma vez com o dono. O senhor tem essa preocupação com relação à segurança aqui? O senhor falou que está aqui há 10 anos, é a primeira vez que o senhor passa por essa situação. O senhor tem preocupação com relação a isso? Na verdade, eu acho que dentro desses 10 anos aí, nesses últimos anos aí, começaram a criminalidade aumentou demais, né? E eu acho que está precisando principalmente aqui nesse setor, nessa parte de baixo aqui, é um ponto muito erro. Então, assim, aumentar a polícia, o policiamento. Infelizmente, não é todo comerciante que tem condições de colocar um sistema caro de alarme, né? Porque desde a pandemia fomos afetados aí em termos financeiros. Já ficamos na pandemia com um ano fechado, com o estabelecimento fechado há um ano. E a gente trabalha hoje com giro, né? O que a gente compra, o que a gente vende, repõe novamente. E desde a pandemia a gente nunca mais conseguiu ter um estoque de bebidas, ter um capital de giro. Ou seja, é um prejuízo financeiro grande. E uma curiosidade que tem, se é que a gente pode chamar de curiosidade, Vivi, é que em função da segurança, depois que o bar foi arrombado, o dono pediu para que algumas pessoas passassem a dormir dentro do bar para tentar manter mais a questão da segurança, já que ele está correndo atrás disso, mas ainda não tem condições de mandar arrumar algumas coisas que foram quebradas aqui ao longo desse furto, não é isso? Isso, exatamente. Tem um amigo meu que ele está ficando aqui para poder dar uma força, né? O prejuízo ficou muito grande também do conserto do portão. E acaba que a gente fica inseguro, porque vai ter que colocar um sistema de alarme, mas tudo é muito caro, né? Primeiro os prejuízos mesmo de boletos que ficam, né? As mercadorias foram embora, mas os boletos ficaram. Então é um prejuízo grande mesmo, que a gente não sabe nem se vai dar conta, assim. Já desde quando aconteceu, nem eu nem minha esposa, a gente já não dorme direito. O senhor estava comentando comigo antes da gente entrar ao vivo que não é o primeiro local que é arrombado, né? Que é invadido. Teve outros locais aqui também, né? Tem um aqui próximo, aqui na quadra 209 também, é um salão de beleza aí, como todos os comerciantes conhecem, comunicam, né? Inclusive parece ser o mesmo indivíduo aí que furtou bicicleta também dela, televisores, e ele está já atuando na região, mas eu creio que não é uma pessoa só, né? Uma pessoa não daria conta de levar tudo, então
certeza de que alguma quadrilha especializada que atua com carro mesmo, um liga para o outro, fica esperando, um tira a mercadoria, outro passa para fora, outro já fica esperando a próxima passarela. Então é isso que está acontecendo. O senhor espera agora é mais segurança, né? Que a polícia passe a fazer mais ronda aqui próximo, né? Com certeza. Com esse sentimento de insegurança não dá para trabalhar? Não, infelizmente não. Na verdade, dá vontade até de largar o comércio mesmo e tentar a vida de outra forma. Certo. Viviane, a polícia ainda não localizou esse homem que praticou esse furto, as imagens estão rodando aí na tela, então se alguém puder identificar, puder ajudar também, pode avisar a Polícia Civil pelo número 197, não precisa se identificar, também é possível avisar a Polícia Militar também pelo número 190, também não é preciso se identificar, o importante é ajudar a prender esse homem aí, quem sabe diminuir os prejuízos que sofreu esse comerciante, que já sofreu com a pandemia e agora sofre com a insegurança, tem essa preocupação de ter que fechar o bar por conta desse prejuízo aí de R$16 mil, que é um valor muito alto para ele. A gente espera que ele consiga se recuperar e que também as pessoas ajudem a localizar esse bandido. Eu volto com você. É isso, nossa torcida, né? É difícil demais trabalhar assim com esse medo, sem estar tranquilo, se pode depois chegar no dia seguinte, encontrar tudo em ordem, né? Vamos torcer aí para que então eles sejam encontrados, que ele consiga se recuperar. Obrigada, Márcio. No Novo Gama, um motorista embriagado bateu o carro em uma moto, causando uma tragédia. As imagens do acidente são impressionantes, viu? Infelizmente, a mulher que estava na moto não resistiu ao impacto e morreu na hora. Já o motociclista está internado em estado grave. A Kátia Gomes, que vai trazer essas informações para a gente está vendo aí agora, né, o impacto desse acidente. E contextualiza para a gente, por favor, Kátia, como é que foi, né, esse acidente, qual a situação agora dessa vítima? Oi, Viviane. Pois é, olha, infelizmente um acidente de trânsito provocado por uma pessoa que tinha bebido acabou tirando a vida de uma mulher de 43 anos, mãe de 3 filhos, né? A Giovana Alves de Castro não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo a família, ela tinha dormido na casa do namorado que fica aqui no Lunabel, que é um bairro do Novo Gama, e ela estava indo para o trabalho com ele porque ela é cobradora de ônibus e ele é motorista na empresa UTB, que fica ali em Valparaíso. Então, os dois estavam indo no domingo pela manhã trabalhar quando esse carro perdeu, né, esse motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou atingindo a moto onde estava a Giovana e também o Marcos. Ela chegou a ser socorrida, foi levada para a UPA aqui da região, mas não resistiu aos ferimentos. O Marcos, ele teve ali diversos ferimentos, diversos machucados, ele fez uma cirurgia na perna, ele teve também 2 partes do braço quebradas e ainda perdeu uma parte do dedo da mão, né? Ele continua, inclusive, internado, ele está no Hospital Regional do Gama, se recuperando ainda de todas essas lesões. E agora a família da Giovana, ela cobra, né, uma justiça e uma explicação, né, o que aconteceu ali, por que esse homem... Porque na imagem dá para ver que ele perde o controle, o carro sai arrastando e acaba atingindo, né? Inclusive, esse motorista que provocou o acidente por embriaguez ao volante, ele está preso. Eu vou conversar agora com o Vinícius Alves, que é filho da Giovana. Ele está muito abalado, muito emocionado, né? Porque ele é o filho mais novo dela, tem 19 anos. Além dele, tem mais um outro menino de 23 e um de 29, não é isso, Vinícius? Vinícius, como que você ficou sabendo, né? Assim, sua mãe estava indo trabalhar e, de repente, foi atingida por um motorista que estava bêbado. Então, foi muito difícil para mim, porque no domingo, quando eu acordei, meu irmão me ligou com a chamada, falou que minha mãe sofreu um acidente, só que eu não tinha noção de quão grave foi, né, o acidente. Aí fui mexer mais no meu celular, encontrei o irmão do Marcos, tinha mandado mensagem para mim, aí eu mandei mensagem para ele, liguei, a gente conversou e ele falou, ó, sua mãe teve um acidente, aconteceu, o Marcos está internado em estado grave, mas para sua mãe eu não tenho uma notícia muito boa. Aí eu tinha pensado, pô, minha mãe deve estar no hospital, sabe? Mal, mas nunca imaginou para mim, na minha cabeça, que ela tinha vindo a falecer. E quando ele falou, meu mundo acabou para mim, eu só sei a minha mãe. E
tá doendo tanto. Eu amo muito ela. O meu sonho é um dia encontrar minha mãe de volta. E eu creio que eu vou conseguir. E eu queria também falar sobre esse cara que provocou esse acidente com a minha mãe. O meu coração é muito mole, sabe? Eu perdoei ele pelo que ele fez, eu não desejo nenhuma maldade contra ele, mas que ele pague, né, pelo que ele fez, que ele seja preso, que a justiça seja feita e que não fique impune essas coisas, né? Porque a única sensação de paz que eu vou ter é saber se ele vai ficar preso mesmo de verdade. Você falou pra mim, né, que você morava com ela, também o seu outro irmão, o filho mais velho dela, então vocês tinham ali uma convivência. Quando foi a última vez que você conversou com a sua mãe, você lembra? Eu lembro. A última vez que eu conversei com ela pessoalmente, ela tinha ido lá em casa, junto com o Marcos. Ela tinha feito... A minha vizinha tinha feito uma feijoada, mandou numa bacia grande pra gente. Aí minha mãe falou, separa nas vasilhas e coloca no congelador. Aí eu falei, mãe, é muita feijoada. Mas mesmo assim eu fiz. Aí eu separei vasilha por vasilha. Só que mesmo assim no outro dia, no sábado, ela foi lá pra ver se eu tinha feito, entendeu? Aí foi o último dia que eu vi ela, no sábado. E isso aqui, ó, essa bolsinha... Ela tinha comprado no mesmo dia e falou, ó Vinícius, eu não gostei não. Você quer essa bolsa pra você? Foi a última lembrança da minha mãe. Essa bolsa que eu tenho. E foi demais pra mim a morte dela, muito nova e eu tô arrasado. Minha vida acabou. Sem minha mãe, acabou. Você trabalha, estuda, ela ajudava no seu sustento. Como é que era a situação na sua casa? Eu estudo, né? Minha mãe, ela sustentava a casa. Eu e meu irmão fazia bico, trabalhava de vez em quando, ajudava os deveres de casa, fazendo os deveres de casa. Mas quem sustentava, trazia o mantimento para dentro de casa era minha mãe. Sempre foi ela, minha guerreira, minha batalhadora. E para sempre ela vai estar no meu coração, minha mãezinha, que eu amo tanto. É até difícil, né, de acreditar que ela foi embora por um motivo, né, como esse. A gente fala tanto aqui, se beber não dirija, infelizmente ele levou a vida da sua mãe. Levou a vida da minha mãe, nunca mais eu vou poder ver ela. O que resta é as lembranças, as fotos que a gente tem junto e ela tá no meu coração, né? Isso que importa, sempre vai estar comigo. E eu peço também, faço um apelo aqui a todos que realmente ama sua mãe, valoriza sua mãe enquanto ela tá viva. Ama sua mãe, abraça sua mãe, não deixa, sabe, não troca nada pela sua mãe, nada. A mãe é o tesouro maior do mundo. Eu tô sem minha mãe e o meu mundo agora tá... Eu tô sem chão, abaladíssimo. Sem minha mãe não dá pra sobreviver. Tô muito ruim. Eu imagino, Vinícius, como é que é difícil falar. Eu vou até deixar você se recuperar um pouquinho. Eu vou pedir pro Elias, ele vir até aqui conversar com a gente. O Elias, ele é irmão do Marcos. O Marcos, ele continua internado no Hospital do Gama, com diversas fraturas, não é Elias? Que situação complicada. Seu irmão, né, perdeu a namorada, ele já tinha um relacionamento aí de 5 anos, estavam indo trabalhar, trabalhavam juntos, né, felizes. Infelizmente, seu irmão perdeu a namorada de uma forma tão trágica. É difícil. Para ele, o mundo dele está destruído, a vida dele está destruída. Ele não vai ser mais o mesmo, vai ficar um bom tempo encostado. Os ossos dele ficou exposto, vai demorar na recuperação, né? Ele que é motorista, né? Você falou para mim que ele teve 2 fraturas no braço. Onde que foi? Foi no ombro, no antebraço e no fêmur da coxa, que ficou exposto. E perdeu um pedaço do dedo também. E eu acho que vai ser complicado para ele voltar a dirigir, né? Que puxa muito. É complicado. A família está em contato, inclusive, com a família também do homem que provocou esse acidente. Ele continua preso? Continua. Eu falei com o irmão dele agora há pouco. Ele continua. É difícil para todo mundo. Foi uma fatalidade. Mas ele tem que pagar. O que ele cometeu foi um crime
quando você está dirigindo, você já assume o risco. Então, é o apelo que a gente faz, ele tem que pagar o que ele fez. Não vai trazer a vida da Giovana de volta e nem o meu irmão vai ficar 100% de novo para trabalhar. O irmão dele relatou se ele tem problema com bebida alcoólica, se ele já tinha dirigido embriagado antes, ou ele não entrou nesses detalhes? Não entrou com esses detalhes, não. Eu também não aprofundei muito, né? O que você sabe é que ali no momento confirmou que ele tinha mesmo ingerido bebida alcoólica. Sim, parece que eles estavam voltando de uma festa e perdeu o controle, invadiu o canteiro, né? Ele tá aí nas imagens. E agora, seu irmão, como é que ele ficou sabendo, né, que ele perdeu a namorada, a reação dele? Eu não tava lá, né, mas foi difícil pra ele. Ele tá muito arrasado. Eu não sei como tá sendo pra ele, né? Que o que passa dentro do coração dele, o sentimento dele, ele não... É difícil. Hoje, inclusive, é o aniversário dele, né? Dia 9 de maio. É o aniversário dele, pra ele comemorar, vai ser difícil. E você até me falou antes da gente entrar ao vivo, essa é a segunda namorada que seu irmão perde, né? Ele já tinha perdido uma namorada. Que tristeza. A segunda que ele perde. E perdeu o pai também, a gente perdeu dia 20 de fevereiro. Se a gente perde meu irmão também, ia ser muito difícil. A família inteira tentando agora reunir forças e dar forças também para a família, os filhos da Giovana, né? Aqui o Vinícius, né, nem consegue falar, não consegue parar de chorar, é uma dor muito forte. Agora a família se uniu para um dar força para o outro. Sim, a gente vai procurar ajudar. Eu vou acompanhar meu irmão no hospital. Ele tem muitos amigos também que estão se propondo a acompanhar ele, né? Porque é difícil. E a gente gosta muito um do outro. É um ente querido. A gente tem que cuidar um do outro agora e manter firme, forte, com a cabeça no lugar. O enterro da Giovana está marcado para hoje, né? Vai ser onde? Que horas? Hoje, às 3 horas, vai sair o ônibus da garagem da UTB e vai ser no Valparaíso. Todos os colegas ali de trabalho, então, vão prestar essa última homenagem, vão até o cemitério ali de Valparaíso, não é isso? Vão, sim. Infelizmente, só o meu irmão que não vai poder ir, né? Eu imagino a sua dor, Elias, né? A sua dor, a dor do Vinícius, que está aqui com a gente também, né? Que perdeu a mãe, uma mulher muito nova, 43 anos, deixou 3 filhos, o Vinícius de 19, outro rapaz de 23 anos e um outro também de 29 anos. Era ela quem sustentava a família, né? Todo mundo agora, além de perder, né, a mãe que amava também perdeu esse suporte financeiro que é tão importante, né? Então, suporte emocional, financeiro, a família inteira muito abalada. O Marcos, né, o namorado dela, também sofreu essas consequências desse acidente que foi muito grave. Ele acabou tendo ali a perna quebrada, precisou passar por uma cirurgia, o braço também. Então, agora ele vai tentar retomar a vida dele. A gente, como disse o irmão, né, o Elias, não sabe se ele vai conseguir voltar a dirigir ainda um ônibus, né? Porque seu irmão, me conta, ele já estava há muitos anos nessa profissão, ele já era motorista há mais ou menos quantos anos? Tem muitos anos. Eu creio que tem uns 20 anos que ele entrou de cobrador, aí foi evoluindo na empresa, né? Ou seja, para conseguir emprego em outra área, se ele não conseguir mais dirigir, vai ser complicado. Vai. Ele não aprendeu outra profissão. É só essa mesmo. Ele é novo, né? Tem 38 anos, então ele entrou bem novinho, né, nesse ramo. Então, sim, realmente, ele não tem ali outra qualificação, ele depende desse emprego. Sim, ele depende dele. E a empresa de ônibus, ela está dando suporte para a família? Como é que ela está tratando essa situação? A empresa ajudou, sim, porque foi um acidente de percurso, né? Eles fez a liberação, só que não foi o suficiente. Aí eles fizeram a vaquinha online e eu creio que deve ter conseguido todo o suporte para
fazer o enterro, o velório. Eles deram um suporte, né? Porque como eles estavam indo para o trabalho, é considerado acidente de trabalho. Então eles deram todo o suporte. Sim, eles prestou o suporte. E os amigos também, né? Ajudou. E estão apoiando um ao outro. Tá, para finalizar, vou pedir que o Vinícius venha aqui conversar comigo. Vinícius, eu acho que a gente podia aproveitar esse espaço, esse momento, para fazer um apelo. A gente sabe, a gente fala que não dá para beber e dirigir, mas eu acho que, quem sabe, alguém que está em casa assistindo e ouvindo um filho que acabou de perder a mãe falando isso, consiga comover, nem que seja apenas uma pessoa, né? E colocar na consciência, né, dessas pessoas que, de fato, não dá para beber e dirigir. Não é só provocar um acidente e perder um carro, bater, né, um bem material. Não, é uma vida que pode também ser perdida. É, exatamente, né? Minha mãe foi... Minha mãe, assim, acho que minha mãe não morreu, ela foi assassinada. Porque quem bebe e dirige é um irresponsável. E eu trabalho muito. E também, se beber, não dirija, por favor. Hoje foi a minha mãe, mas amanhã pode ser a sua. Então, faça o bem. Não faça essas coisas, não beba. Se beber, não dirija. É o meu único que eu tenho a dizer aí a todo mundo que está me assistindo. Obrigado. Obrigada, viu, Vinícius, pela sua força de conseguir conversar com a gente. Eu tenho certeza que não é fácil nesse momento, viu? Meus sentimentos para você e para sua família. É isso, Viviane. É difícil, né? Um momento muito difícil. Um filho de 19 anos que ainda não enterrou a mãe, ter que vir até a televisão para pedir, né, por favor, fazer um apelo para que as pessoas não dirijam depois que ingerirem bebida alcoólica, né? Como ele disse. Hoje foi a mãe dele, né? Amanhã pode ser a mãe desse próprio motorista, então fica aí realmente o alerta, né, sobre essa questão que a gente vive falando, né, mas infelizmente continua acontecendo. Eu volto com você. Kátia, tão triste, mas assim, foi tão importante você ter trazido depois o Vinícius aí para poder dar esse último recado, porque eu já estava sensibilizada com tudo que ele vinha falando no início da entrevista. E de repente você coloca ele no final para ele fazer esse fechamento realmente como um alerta e para tentar sensibilizar as pessoas. Porque é só assim que às vezes a pessoa pode parar para pensar antes de pegar um carro, um motorista, e perceber, né, se ele bebeu, se ele não bebeu, se ele está em condições de dirigir, porque muitas vezes a pessoa quando bebe acha sempre que está em condições de pegar um volante de novo e sair dirigindo, mas o mínimo que seja já pode causar um acidente como esse, tão sério, que pode afetar a vida de tantas pessoas. E o Vinícius, assim, de uma forma tão forte, né, um garoto de 19 anos, falando com você aí, conversando e trazendo essa questão para a gente poder trazer para a nossa realidade e para a gente se sensibilizar. E outra coisa que ele comentou, que eu achei também que é muito forte, é que ele perdoa esse motorista. Só que o perdão só vai fazer bem para ele, para a família, né? Mas que ao mesmo tempo ele quer justiça, para que isso sirva de exemplo também para outras pessoas. Obrigada, viu, Kátia? Briga no trânsito, um motociclista perseguiu um motorista até a casa dele depois de discutirem no trânsito. A confusão teria começado porque o motorista não deu seta. Os dois discutiram e acabaram saindo ali no braço. A polícia militar teve que ser chamada para poder resolver essa situação e tudo acabou sendo filmado porque o motociclista andava com uma câmera no capacete. O Maicon Leão atualiza esse caso para a gente. Maicon, boa tarde para você. Como é que foi o desfecho dessa confusão toda? Viviane, o desfecho foi na delegacia. A gente ainda tem que falar que, felizmente, os dois foram levados para lá, porque a gente poderia estar aqui tratando de uma situação muito pior. Como você bem disse, uma discussão que teria começado ali por uma fechada no trânsito. A câmera do capacete desse motociclista mostra quando os dois trafegam ali pelo eixo monumental, só que não pega esse primeiro momento da fechada. A gravação começa já com ele discutindo com esse motorista, falando que ele tinha fechado, que ele tinha a placa, que tinha filmado toda essa situação. Eles discutem por um tempo ali no eixo monumental. A câmera filma também o momento em que esse motorista dá uma outra fechada ali nesse motociclista e aí depois o vídeo também é interrompido e a gente já tem o momento em que eles estão na entrada do condomínio, que tudo indica ser do motorista do carro. E ali
passa dessa discussão verbal por uma discussão física, uma agressão mesmo. O motorista desce do carro ali, vai para cima desse motociclista. A gente consegue perceber pelas imagens que outras pessoas que estavam ali no carro, pelo grito e choro, faz a gente entender também que tinha inclusive uma criança, que essas pessoas tendem ali, pedem para que esse motorista não saia do carro, não vá para essa confusão, mas ele já desce direto, indo para cima desse motociclista. Os dois entram ali em luta corporal e aí a polícia militar precisou ser acionada para conter toda essa situação ali. Já começou no eixo monumental, se estendeu, eles foram seguindo um ao outro ali até a casa desse motorista. Quem vai explicar para a gente os detalhes é o Major Brook da Polícia Militar. Major, mais uma vez aquela situação, poderia ter deixado para trás ali com um pedido de desculpa, ou só um vai com Deus, terminou numa pancadaria. A gente podia estar falando inclusive de uma situação muito pior, né? Boa tarde. Boa tarde, a gente poderia estar falando de uma situação de homicídio, né, que foi gerado por uma discussão ali no trânsito, por talvez uma manobra que o motorista não teve a atenção devida e acabou ali fechando o motociclista, e o motociclista acabou ali adrenalizado, começando a xingar, e aquela discussão, ou seja, algo que não vai levar a nada, na verdade vai piorar a situação, já que não aconteceu nada. Mesmo em caso de acidente, o ideal é manter a calma. Na ocorrência em específico, o motociclista ele seguiu esse motorista até a sua própria residência, e aí o motorista acabou descendo do veículo, discutindo, entraram em luta corporal, o motorista ficou lesionado, a polícia militar foi acionada, quando chegou as partes já estavam separadas, mas de qualquer forma, obviamente, conduziu à delegacia, onde foi lavrado um termo circunstanciado lá pela lesão corporal. Num caso como esse, os dois devem, claro, cabe à Polícia Civil instaurar esse inquérito, termo circunstanciado, mas os dois ali respondem. Como que enxerga essa situação? Bom, inicialmente foi só um termo circunstanciado, um apenas ali vai responder, mas ele também pode representar ou tentar provar que houve talvez ali forçar a barra para uma tentativa de homicídio, no momento em que na filmagem aparece ali o veículo fechando a motocicleta. Então ele poderia tentar, mas aí a interpretação da autoridade policial judiciária. Major, é importante a gente destacar que, infelizmente, situações como essa, claro, que se desenvolvem para esse tamanho, de seguir até a casa um do outro, não acontece com tanta frequência, mas uma fechada, uma mudança de faixa sem dar seta, acontece vez ou outra, a gente acaba às vezes, sim, fica um pouco incomodado, mas existem outras possibilidades para a gente tomar ali de atitude na hora. Num caso como esse ali, vamos olhar os dois lados, analisar primeiro o lado desse motociclista. O que ele poderia ter feito, já que ele percebeu que foi fechado, aconteceu ali uma segunda fechada, sem perseguir, sem ir até lá, que providência segura para ele? No máximo ele poderia ali, ao ser fechado, tentar acionar a buzina para poder chamar a atenção desse motorista, que provavelmente não viu, né, a manobra que estava fazendo, a aproximação dessa motocicleta, e seguir viagem e deixar isso para lá, até porque não teve nenhuma lesão, não foi derrubado da moto. Então, dos males o menor foi ali um susto e seguir viagem. É o que deve ser feito, não ir atrás do motorista, buscar satisfação. Ou seja, já teve uma situação em que correu risco de vida, vai atrás do motorista, caçar uma briga. Muitas vezes o indivíduo lá está com uma arma branca ou até uma arma de fogo. Para se defender, vai revidar uma injusta agressão. E aí? Perde uma vida de um pai de família por conta de uma situação em que já estava resolvido, porque ninguém caiu, ninguém se feriu, ninguém se lesionou. É só seguir viagem. Major, agora vendo a situação pelo lado de quem estava no carro, o condutor ali, com uma mulher, provavelmente uma criança, que a gente ouve o choro no vídeo, ao perceber ali que está sendo seguido, que tipo de situação? Porque a gente vê que ele chega a parar ali na garagem, não sei se por medo de entrar no condomínio, esse motociclista entrar também, que tipo de atitude era o ideal tomar ali? O básico que a gente aprende em casa, ter educação, né? No momento que viu ali, que não percebeu a chegada do motociclista, fez uma manobra que pôs em risco a vida dele, pedir desculpas e também seguir viagem. Ali não tem que entrar em discussão de achar que está certo ou errado. No final das contas, no trânsito não tem essa de certo ou errado. A gente tem que seguir viagem e seguir o local de destino que a gente quer chegar, que é em casa, que é são e salvo em casa, no trabalho, em qualquer lugar desse, não discutindo no meio da rua e causando ali um transtorno para a própria vida. Num caso igual esse, em que ele é perseguido ali, o motociclista segue o carro, já que ele não para num determinado momento, o que fazer? Estou sendo seguido, que tipo de atitude eu tomo ali? Estou preocupado, estou me sentindo inseguro com essa situação? Aproveitando que ele estava ali acompanhado, é pedir
no caso provavelmente a sua companheira, a sua esposa, ali que ligue para o 190 e não se dirija para sua casa. Continue com o veículo rodando ali até que uma viatura possa se aproximar, descrevendo que existe uma motocicleta, que a minha viatura, que é meu carro é placa tal, modelo tal, eu estou em tal lugar, e a viatura juntamente com o Copom 190 vai monitorando essa situação até conseguir abordar e resolver a situação para poder averiguar do que se trata. Muitas vezes não pode não ser exatamente uma briga ali de trânsito, pode ser sim uma tentativa de assalto ou algum outro tipo de violência, outro tipo de crime. Então é importante sempre acionar o 190 e estar informando seu posicionamento, informando o que está acontecendo, qual motocicleta, qual local, enfim, é isso. Tentar se manter seguro, não se colocar ali no meio da confusão, igual descer para ir tirar a satisfação, esse tipo de situação, só piora tudo e coloca realmente a vida dos dois em risco, né? Não, isso aí é algo que não se deve fazer nunca. Vai colocar em risco, não sabe quem está do outro lado, não sabe qual é o ânimo do outro ali, o que ele pode fazer, estando nervoso ou não, se ele está portando algum tipo de armamento, seja arma de fogo, seja uma arma branca, seja qualquer coisa, ou então é uma pessoa que tem uma certa destreza para lutar, enfim, são coisas que vão prejudicar as duas partes. Uma vai responder, né, pelos crimes que cometer, como foi o caso desse motociclista, e o outro vai ficar lesionado, sendo que poderia ter morrido. Então é manter a calma, a tranquilidade. Muitas vezes em colisões simples a gente vê situações como essa. É manter a calma, manter a tranquilidade. E o pior, quando a gente chega lá para uma ocorrência dessa, os dois tinham seguro de veículo. Ou seja, nada disso precisava estar acontecendo, e os dois começaram numa discussão ali que evoluiu para a parte criminal. Legal, o senhor comentou no início, nem chegou a triscar, não teve dano nem material ali, né? Não teve nada, né? Foi só realmente o susto, a desatenção provável ali do motorista. Então, o indivíduo motociclista, ele deveria seguir viagem e também o motorista pedir desculpa. É a urbanidade dentro do trânsito que está faltando aí nesses momentos. Major, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Viviane, o que o Major estava comentando aqui, é importante a gente parar para refletir sobre o seguinte: a gente nunca sabe quem está ali dentro do carro, como é que foi o dia dessa pessoa, que às vezes ela já tem um dia ali bem tumultuado, já está nervosa, chateado com alguma coisa, com a emoção afetada ali, tem mais esse tipo de situação, acaba explodindo e infelizmente se transforma numa tragédia. Então, num caso como esse ali, não tinha nem ralado, nem derrubado, nem sequer triscado um veículo no outro. Claro, houve ali o risco de derrubar esse motociclista, mas não chegou a acontecer. Então, reclama, às vezes dá uma buzinada, igual o Major falou, só para que ele visse que ali tinha alguém, mas no mais, vai com Deus, tenta evitar o menor contato possível, é o melhor, né? Exatamente isso. Eu falo que as pessoas estão tão impacientes, né, com assim, os nervos à flor da pele, que eu falo que em algumas situações, mesmo quando a gente está certo, é melhor a gente pedir desculpa para evitar uma tragédia e depois não dá para se arrepender mais, né? Obrigada, viu? Os bombeiros retiraram a lancha que afundou no Lago Paranoá, perto do Minas Tênis Clube. Como mostramos na edição de ontem, o naufrágio foi nesse domingo, por volta das 7 horas da noite. 10 pessoas estavam na lancha quando ela começou a afundar. Eles foram resgatados por pessoas ali das embarcações vizinhas. E ontem à tarde, a lancha, que estava a 4 metros de profundidade, foi retirada pelos bombeiros para poder garantir a proteção ambiental, caso tivesse ali um vazamento de combustível e o óleo começasse a esparramar pelo lago, concentrando ali nas margens. Então, essa embarcação aí que foi retirada do lago ficou agora aos cuidados da Marinha, que apura as causas desse naufrágio. Já começou e vai até sexta-feira a Semana Nacional do Registro Civil. É uma ação que tem essa iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça para poder impulsionar a emissão de documentos de forma gratuita para a população em situação de rua e em vulnerabilidade social e econômica. Veja só na reportagem. Visado, incerto. Muitas dessas pessoas vivem sem conforto nem documentos, perdidos ou até nunca tirados. Vicente deixou para trás casa e família depois de um desentendimento há quase 2 anos. Na rua, perdeu a identidade. Acabei entrando numa depressão, tanto de ver pessoas que passavam por mim como que eu fosse nada, me sentindo um lixo, para dizer a verdade.
Ele foi um dos atendidos no primeiro dia de mutirão para a emissão de registro civil e outros documentos básicos, como RG e CPF, além de serviços de higiene e saúde. A ação é realizada pelas corregedorias dos tribunais de justiça e pelos cartórios de registro civil nas capitais, além de outros municípios que concentram uma grande população em situação de rua. A Semana Nacional do Registro Civil tem como principal objetivo combater a falta de certidões de nascimento no país, que hoje atinge pelo menos 3 milhões de brasileiros. Além das pessoas que vivem nas ruas, outros grupos socialmente vulneráveis também devem ser atendidos. Vamos, na segunda etapa, atingir a população carcerária, os indígenas e todos aqueles que efetivamente necessitam deste documento. Vicente recuperou, acima de tudo, a esperança e faz planos. Todos os documentos, corte de cabelo, que eu já passei por lá, né? Já vou até dar para casar agora. Então, eu estou feliz. Ah, que legal ter essa oportunidade, né? E olha só, atenção, hein? Uma pesquisa revela que quase metade dos pais de crianças e adolescentes não acompanha as atividades dos filhos nas redes sociais. A gente tem visto aí quantos problemas isso tem causado, né? O levantamento é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que alerta que é preciso mais interação entre pais e filhos sobre o que andam fazendo na rede mundial. A internet é a casa das redes sociais, espaços virtuais frequentados por quase 90% dos brasileiros de 9 a 17 anos. Ali, diversão e riscos podem estar na mesma gaveta, como explica a coordenadora de um levantamento anual que avalia os riscos e benefícios de deixar crianças e adolescentes soltos no mundo virtual. Investiga com responsáveis algumas ações, tanto de verificação quanto de monitoramento e orientação para o uso da internet. Por isso, na opinião de quem estuda a relação das crianças e adolescentes com o mundo virtual, é tão importante que os pais acompanhem as atividades deles. Mas os pesquisadores descobriram que quase metade dessa turma não tem as redes sociais monitoradas de alguma forma. E para os especialistas, a pesquisa traz outro dado preocupante. 42% do público dessa faixa etária também não tem mensagens, histórico de navegação e contatos verificados pelos responsáveis. É como se estivessem soltos na rua, sem qualquer instrução, à mercê e vulnerável à abordagem de qualquer pessoa. A analista de sistemas Luciana se esforça para acompanhar os passos da filha de 11 anos nas redes sociais. Eu busquei ajuda no colégio, até porque tem muitos aplicativos e eu não sabia qual utilizar. O profissional de TI do colégio me indicou o que eu deveria monitorar, né? Olhar o tempo de conversa, a faixa etária, com quem ela conversava, qual aplicativo que eu poderia monitorar isso mais fácil, ter um espelho de tudo que ela fazia. E mesmo sendo profissional de TI, eu não tinha toda essa orientação. Luma sabe que a vigilância é uma proteção. Eu entendo até a minha mãe, porque tem muita coisa que assusta na internet, sabe? Tipo assim, gente sendo sequestrada, conversando, essas coisas, né? É uma relação transparente que precisa existir, né? Inclusive, o episódio dessa semana do podcast Viva Mais, Viva Bem vai tratar desse assunto, vai estar no ar quinta-feira. A gente vai trazendo ao longo da semana aqui um lembrete para você poder acompanhar. E a Polícia Civil apura a morte de um bebê que teve a cabeça arrancada durante o parto. Isso foi lá em Belo Horizonte. A mãe da criança, uma mulher de 34 anos, estava com 28 semanas de gestação e teve o parto induzido porque tinha pressão alta. O pai da bebê não se conforma. Ele conta que assistiu ao parto e chegou a ver a filha abrir os olhos. Ela saiu para fora com o rostinho para fora e com a mãozinha no rosto e ela ainda estava respirando. Segundo parentes, Raniele estava grávida de 7 meses. Ela foi internada com quadro de pressão alta e o parto foi induzido. A Ariane é irmã dela e acompanhou tudo de perto. Chegou passando muito mal e pedi para eles fazer a cesárea, que ela não dava conta de fazer o parto induzido. Eles até chegaram a falar que ia fazer a cesárea e acabaram induzindo o parto dela. E assim, como o hospital falou que podia ter o risco da bebê falecer, sim, a gente já sabia, mas não dessa forma brusca que eles fizeram. O parto aconteceu no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Em nota, a unidade diz que lamenta profundamente o ocorrido e está empenhada em apurar os fatos, prestando todo o apoio à família. O Conselho Regional de Medicina acompanha o caso. A mãe da criança já teve alta e se recupera em casa.
A família registrou o boletim de ocorrência por crime de homicídio e pede indenização por danos morais. Nem a mãe, nem os parentes conseguem entender como a bebê, que segundo eles nasceu viva, teve a cabeça arrancada. A gente tá sem chão, por isso que a gente tá procurando recorrer às pessoas para ajudar a gente, assim, justiça, né? A verdade é isso, vamos fazer justiça. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do bebê. Nossa, que história absurda. Gente, agora uma notícia de última hora. Um corpo foi encontrado dentro do Lago Paranoá, ali na altura da prainha do Lago Norte. Segundo os bombeiros, esse corpo seria de um homem que teria ali entre 30 e 40 anos de idade. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área. O Márcio Fontinelli foi para lá e tem os detalhes para a gente, né, Márcio? A perícia, inclusive, está por aí nesse momento? A perícia continua aqui, Vivi. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A Polícia Civil está realizando agora a perícia para tentar identificar o corpo desse homem que foi encontrado no Lago Paranoá, como você disse, aqui na prainha do Lago Norte. O capitão Valmeci está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente como é que foi essa ocorrência. Capitão, boa tarde para o senhor. Como é que os bombeiros receberam a informação desse corpo e qual foi o procedimento para retirá-lo do lago? Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros, por volta de 9 horas e 46 minutos, nessa manhã, recebeu um chamado de um pescador que fazia atividade de pesca aqui na região. Ele visualizou um volume suspeito dentro do lago, aproximadamente uns 40 metros aqui da margem. Chamou o Corpo de Bombeiros, né, que foi atendido de pronto através do nosso grupamento de busca e salvamento, que fez os procedimentos padrão nosso e aproximou o corpo aqui das margens para dar sequência no nosso serviço de perícia através da nossa Polícia Civil. Capitão, nesse caso, o bombeiro faz a retirada do corpo do lago. De qual forma? É enviado também mergulhadores? Alguém já para começar um primeiro trabalho, pelo menos para tentar entender mais ou menos o que pode ter acontecido com esse homem? O Corpo de Bombeiros, quando envia a equipe para salvamento em meio líquido, envia mergulhadores e eles são os profissionais habilitados para tomarem atitudes e executarem protocolos necessários para verificar principalmente a vida, né? Mas no caso aqui de hoje, quando eles chegaram, o corpo já flutuava, então eles abordaram o corpo e perceberam que já tinha um certo tempo que eles já estavam naquela condição, vindo à superfície da água. Então foi feita a aproximação da margem para facilitar aí a perícia da nossa Polícia Civil. Justamente pelo que o senhor comentou agora, não dá para precisar, esse caso aconteceu agora início, finalzinho da manhã, tem muita coisa para a gente entender do que está acontecendo, mas dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo talvez esse corpo estivesse aqui no lago, até pelo fato dele já estar flutuando? Pela nossa experiência, mais de 24 horas, né? Aproximadamente umas 24 horas, mais de 24 horas, que é o tempo necessário para que haja assim, a ação de gases no corpo, né? Para que ele venha à superfície. Num primeiro momento, o senhor conseguiu visualizar, ou a equipe do senhor, alguma coisa que chamasse a atenção com relação ao corpo? Talvez uma marca, um ferimento, alguma coisa? Ou inicialmente não? A perícia está fazendo o trabalho dela, mas naquele primeiro momento conseguiu visualizar alguma coisa nesse sentido? Não, a nossa equipe de resgate que fez essa busca aqui não visualizou nada, nenhuma lesão, nenhum sinal de violência no corpo. Agora nós precisamos de uma apuração mais precisa que deve ser feita por meio aí dos nossos peritos, né? Mas a princípio não foi visualizado nenhuma lesão, nada, nenhum trauma no corpo que pudesse identificar que houve uma agressão ou um acidente aí com a embarcação. Capitão, o senhor teve a informação inicial de que alguma pessoa estaria desaparecida, alguma coisa relativa a isso aqui ao lago? Não, no nosso sistema não tem registro e aqui também, através da pessoa que chamou, as pessoas que nós conversamos aqui, nós não coletamos nenhum tipo dessa informação. Capitão, a gente tem que alertar as pessoas, a gente não sabe se esse caso ainda está sendo investigado e a gente vai acompanhar essa apuração, mas aqui no lago há muita frequência de afogamento, né? Tem que ter bastante atenção com relação a isso, né?
Verdade. O lago, o meio líquido, ele é prazeroso o lazer no meio líquido, né? Então, se nós estivermos com a nossa família, crianças, idosos, né? Nós temos que prestar bastante atenção. E pessoas que não sabem nadar não devem acessar o meio líquido, né? Para fazer brincadeiras, essas coisas. Se tiver embarcado, embarcação, lazer foi em embarcação, todos devem usar o colete também, salva-vidas, né? E o importante também é que as pessoas, se usarem álcool, alguma coisa que venha tirar a percepção, né, da vida, dos movimentos que tem que se fazer para sair do meio líquido, não deve também acessar o meio líquido. Também não pode a pessoa querer atravessar o lago, né, e fazer qualquer atividade de natação sozinha. A pessoa precisa estar sempre acompanhada para que a gente possa evitar esses acidentes que têm acontecido aqui no lago. Capitão, não é comum, mas já vale o alerta também. Caso alguém que esteja aqui no lago note algum volume estranho, note alguma coisa que não seja usual aqui do lago, qual que é o procedimento que deve adotar? Ele deve ir até lá e mexer, ou então ficar parado, marcar o local? Olha, visualizando algum volume suspeito, deve acionar o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiro, através da unidade que faz o patrulhamento de rotina aqui, está de prontidão para defender a população aqui do meio líquido, aqui no lago. Eles virão ver a situação e confirmar. Como foi o caso hoje desse pescador, ele me confidenciou que ele não sabia nadar e fez bem, visualizou, chamou o Corpo de Bombeiro, que atendeu de imediato. E nós tivemos aí, infelizmente, se tratava verdadeiramente de um corpo, mas é o procedimento que a população tem que ter ao não entrar, tentar pegar, porque precisa ter a técnica necessária para abordagem, o equipamento necessário para abordagem. Até para não virar uma vítima, né? Capitão, muito obrigado pela participação do senhor. Vivi, a gente vai continuar acompanhando aqui, o corpo ainda não foi identificado, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso. Volto com você. Qualquer nova informação pode chamar a gente, Márcio. E olha, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o Exército suspenda a pensão paga à mulher de Ailton Barros, o ex-militar preso na operação que apura fraudes em cartões de vacinação. No pedido enviado ao presidente do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público pede a suspensão de qualquer pagamento da pensão instituída por Ailton Barros com fundamento na morte ficta. E ainda que os ministros do TCU analisem se o alegado direito à pensão ainda é vigente ou se está superado. A morte ficta é estabelecida quando um militar é expulso da corporação. Apesar de seguir vivo, ele é considerado falecido para que a sua família tenha acesso à pensão. Esse benefício está previsto em uma lei existente desde 1960 e que passou por algumas alterações em 2019. Ailton Barros perdeu a patente de major em 2008 e deixou uma extensa ficha na Justiça Militar. Já foi acusado de atropelar intencionalmente um soldado, de atos de intimidação e de insubordinação e ainda ficou preso por tentar abusar sexualmente de uma mulher. Em outubro de 2008, a esposa de Ailton, Marinalva Barros, passou a receber a pensão militar com valores brutos mensais de quase R$23 mil. Quem também está na mira da Polícia Federal é o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. No sistema do Ministério da Saúde, o parlamentar teria recebido a primeira dose contra a Covid em 16 de junho do ano passado, em Duque de Caxias, no Rio. No mesmo dia, ele postou esta foto falando sobre a semana de trabalho em Brasília. As informações foram inseridas no sistema pela mesma servidora que excluiu os dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro sob alegação de erro. O parlamentar alega que a data foi alterada quando ele reinstalou o aplicativo sougov.br em um novo celular. O SBT tenta sem sucesso desde a semana passada ouvir a defesa de Ailton Barros. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para transformar em réus mais 250 suspeitos de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ao todo, 550 pessoas já viraram réis. O André Anelli tem outras informações aqui para a gente. Oi, André, boa tarde para você. Outras 250 denúncias serão analisadas agora, é isso?
É isso mesmo, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse é o 4º grupo de investigados, totalizando 800 das 1.300 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento virtual foi iniciado à meia-noite e será finalizado na segunda-feira da semana que vem. Lembrando que, na modalidade virtual, os ministros depositam os votos em um sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O primeiro voto já foi proferido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele se manifestou a favor das acusações pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e incitação ao crime. Se a maioria dos ministros aceitar as denúncias, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo, podendo ser condenados ou absolvidos ao final da tramitação. Até o momento, como você disse, Viviane, o Supremo Tribunal Federal já tornou réus 550 investigados. Deixa eu aproveitar aqui que a gente está conversando para você atualizar a gente sobre um outro assunto que você vem acompanhando, que são os inquéritos que investigam o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres. Bom, ontem ele foi ouvido sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições. E o que foi que aconteceu? Como é que foi esse depoimento? Foi um depoimento relativamente longo, Viviane. Foram 2 horas de Anderson Torres junto à Polícia Federal, prestando então esclarecimentos aos investigadores. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública abriu mão do direito de ficar em silêncio e, segundo a defesa dele, respondeu a todos os questionamentos dos investigadores. Ele negou ter havido determinação do Ministério da Justiça para a atuação conjunta da PRF e da Polícia Federal nas operações rodoviárias com eleitores. Anderson Torres admitiu ter recebido da então diretora de inteligência da pasta, Marília Alencar, o mapeamento com a relação de cidades nas quais Lula venceu Jair Bolsonaro no primeiro turno. Mas Anderson Torres negou ter compartilhado esse documento com a PRF ou com a PF na Bahia. O aliado do ex-presidente disse ainda que sua única preocupação era o combate a crimes eleitorais e justificou a viagem à Bahia às vésperas das eleições para acompanhar obras na Superintendência Local da Polícia Federal. Viviane. Tá certo, obrigada pelos detalhes aí que você trouxe pra gente, André. Uma ótima tarde para você. Em um outro destaque nacional, a Justiça condenou o médico Nabil Goraieb a 1 ano, 1 mês e 10 dias de prisão por importunação sexual. O cardiologista é acusado, vocês vão lembrar aí, por 6 mulheres de crimes sexuais. A maior parte dos casos foi durante as consultas médicas. A vítima do cardiologista Nabil Goraieb, condenado por importunação sexual, é filha de uma ex-paciente do médico. Ela foi assediada dentro do consultório dele. Ele me assediou como comportamento padrão que ele vinha seguindo com outras vítimas, inicialmente de uma forma bem sutil, elogiando a mim fisicamente, e depois começou a tentar me agarrar. O juiz José Paulo Camargo Magano afirmou que o assédio não foi uma ação isolada do réu. Nabil Goraieb, que é cardiologista e especialista em medicina esportiva, foi condenado a 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão. A pena poderá ser convertida em medidas de restrição, como, por exemplo, não poder sair de casa depois das 10 horas da noite ou comparecer mensalmente ao fórum. De acordo com a sentença, o médico costumava assediar as pacientes. 6 testemunhas que foram ouvidas no processo também relataram que foram vítimas do cardiologista. Ele só não foi julgado pelos outros casos porque os crimes aconteceram há muito tempo e já prescreveram. Ainda segundo a sentença, funcionárias de um hospital também foram ouvidas e confirmaram investidas dele e que sabiam da sua fama de assediador sexual. Nabil Goraieb atendia nos hospitais HCOR e Dante Pazanese, que é do governo do estado. Na clínica particular,
ele cobra atualmente R$ 980 pela consulta. A justiça está reconhecendo cada vez mais a palavra da vítima como um alicerce. Nesse caso, principalmente, por exemplo, só haviam os dois no consultório, não havia testemunhas, mas reconheceu-se a força da palavra da vítima. O médico foi interrogado pelo juiz e negou ter assediado a filha da paciente. Perguntado sobre o depoimento das outras mulheres, ele se recusou a responder. Por que o senhor entende que isso tem sido feito por várias mulheres diferentes e de idades diferentes, de cidades diferentes, lugares diferentes? Sob a orientação do meu advogado, como não faz parte desse processo, eu vou me abster de responder essa pergunta. A administradora Bárbara é uma das vítimas que só pôde ser ouvida como testemunha. Para ela, a sentença é um alívio. Difícil é aceitar que o médico, agora condenado, ainda pode atender pacientes livremente. Não pode uma pessoa que pratica crimes há tantas décadas achar que nada vai acontecer. O meu crime, ele só vai ter resposta com o CREMESP, porque em mais nenhuma outra esfera eu consigo essa resposta. A defesa do médico disse que as acusações são inverídicas, infundadas, sem provas e que vai recorrer da defesa. Da sentença, aliás, o Conselho Regional de Medicina informou que investiga o caso, que está sob sigilo previsto por lei. E um homem atirou no namorado da filha porque não aceitava o relacionamento dela. Segundo a polícia, a diferença de idade foi o motivo. A menina tem 14 anos e o jovem 20. O crime foi ali na região do Grande Colorado, em Sobradinho, e a polícia diz que o pai agiu assim depois de ser instigado por fofoqueiros da vizinhança. Olha só que situação, todo mundo vai responder por esse caso. A consequência dessa história toda é que o jovem está internado em estado grave no hospital e o Maicon Leão tem mais informações. Maicon, boa tarde. Sim, Viviane, o estado dele é grave, ele continua internado, precisou passar por cirurgia e segue sedado. Tudo aconteceu ontem à tarde ali no Colorado, era pouco antes das 3 horas da tarde. O Luiz Fernando, que tem 21 anos, trabalhava para esse homem numa pizzaria, ele era pizzaiolo da pizzaria desse homem. Eles chegaram a ter uma relação ali por cerca de 4, 5 meses, já tinha essa relação de trabalho. Mas ontem, enquanto o patrão estava inclusive em outra cidade, esse homem teria recebido algumas ligações falando que o Luiz Fernando estava na casa dele com a filha, que tem 14 anos de idade. Isso deixou esse pai ali atordoado com essa situação, veio aqui para o Colorado em alta velocidade, tomou várias multas no caminho, mas quando chegou na casa, ele acabou atirando contra o Luiz Fernando. Quem vai explicar para a gente os detalhes dessa história é o Dr. Laércio Carvalho, que está aqui ao meu lado, para a gente tentar entender o que aconteceu, delegado. Então, ele já tinha essa relação ali de trabalho, de convívio, eram conhecidos, e esse pai teria recebido dizendo o que nessas ligações? Boa tarde. Boa tarde. Realmente houve uma sequência de imprudências. Alguém liga para esse cidadão que estava fora do Distrito Federal, faz um relato dando a entender que estaria havendo algum ato de violência, alguma coisa relacionada a relacionamento sexual forçado. Esse pai vem em desabalada carreira com destino à sua residência. Quando adentra na casa, encontra com a própria filha, adolescente, e este jovem que é empregado dele, uma pessoa da confiança dele, inclusive, né? Porém, ao invés de tomar os cuidados, de checar aquela informação que ele recebeu, de conversar com a filha, conversar com o rapaz, ele toma a decisão mais precipitada e desastrosa. Pega a arma de fogo e efetua pelo menos 3 disparos em direção a essa vítima. Então não chegou nem a ter uma conversa ali com a vítima, com a filha, para tentar entender, já chegou na discussão, como que foi? Ele já chegou muito agressivo. Então já partiu ali até para um princípio de luta corporal, ofensas verbais, sempre com acusações muito pesadas, sem dar oportunidade a esse jovem de apresentar sua versão. Nós não estamos aqui defendendo a postura de A e nem de B, porém o equilíbrio é sempre sensato. Por mais que se esteja tenso com a situação, é preciso ouvir as pessoas envolvidas naquilo, até porque ambos estavam no interior da residência. Ninguém fugiu, ninguém tentou dissimular nada, bastava ele ter tido uma conversa tranquila
com ambas as partes e certamente o desfecho teria sido outro. Doutora, aqui na delegacia, essa adolescente ela já chegou a ser ouvida. O que ela narra? Ela é uma pessoa de pouca idade, então há todo um procedimento técnico para que esse depoimento vire uma peça processual futuramente. Mas, a princípio, a narrativa é de relação consensual. Ela é uma jovem que já tinha passado de 14 anos, então a lei brasileira permite que a vontade dela seja considerada nesses casos. Ela não fala em momento algum em ter sido vítima de violência, o rapaz não entrou na casa de forma clandestina, forçada, nada disso. Então são questões que devem ser tratadas, ponderadas do ponto de vista jurídico. Delegado, depois de efetuar ali os disparos, então, o Edivan, que inclusive vou pedir para colocar a imagem na tela, esse homem que efetuou os disparos e desapareceu, inclusive, com a arma do crime. É verdade, inclusive é bom que se diga que esse fato dele estar foragido para nós complica a situação dele, porque amanhã ou depois ele será localizado. Então, óbvio que ele vai ter lá seus argumentos. Porém, essa conduta dele de praticar esse desatino e em seguida desaparecer sem deixar vestígios, sem deixar marcas do seu paradeiro para onde foi, não o ajuda em nada. Pelo contrário, isso demonstra que ele tem consciência de que praticou um ato absolutamente ilícito. Delegado, é importante a gente comentar nessa situação que o que desencadeou tudo isso foram algumas ligações ali narrando um fato que estava acontecendo da casa, uma suposição que acabou numa tragédia, né? É verdade, inclusive essas pessoas que fizeram esses contatos também serão investigados, porque você não pode instigar, incitar ninguém à prática de um ato violento. As pessoas levaram para ele uma narrativa que não se confirmou em momento algum, são apenas especulações. Aliás, nós da polícia temos muito cuidado com essas conversas de rua, disse-me-disse, telefone sem fio. Olha o resultado que gerou. Então essas pessoas deveriam ser mais cautelosas antes de estar fazendo telefonema, ainda mais numa relação entre pai e uma filha adolescente. Qualquer informação levada de maneira distorcida pode levar o pai a se descontrolar e praticar aí um ato dessa ordem. Então temos que ser cautelosos com a maneira como comunicamos algo a terceiras pessoas. Delegado, claro, o inquérito ainda está em curso, a procura do suspeito aí dessa tentativa de homicídio deve responder pelo quê? Com certeza pela tentativa de homicídio, mas ainda há uma possibilidade de porte ilegal de arma. Há a questão também dessa fuga desesperada dele, que está dificultando as investigações. Então, uma série de outras questões paralelas que ainda poderão ser atribuídas a ele. Delegado, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Viviane, eu conversei agora há pouco com o pai do Luiz Fernando, o Kleber, que ele vai contar um pouquinho pra gente sobre as informações que ele teve ali sobre o estado de saúde do filho e também como que era essa relação com o próprio patrão. Eles estavam ali trabalhando juntos há cerca de 4, 5 meses, chegou a trabalhar antes num restaurante, então eles se conheciam. A gente vai ouvir agora. A bala perfurou o intestino dele, né? Entrou pelo abdômen e atingiu o intestino dele. Então eles tiveram que fazer costurar, né? E o reto que disse que ficou danificado, não teve ainda o que fazer. Aí tá muito inflamado, ele estava sedado e aí hoje eu tô indo lá para saber como é que ele tá, né? Mas até agora eu não sei mais o que aconteceu. Então ontem ele foi direto para a sala de cirurgia? Direto para a sala de cirurgia. Então, Viviane, a gente reforça aí o pedido desse pai. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito aí dessa tentativa de homicídio, Edivan Félix, de 52 anos, entre em contato com a Polícia Civil pelo 197, não precisa se identificar. Como a gente falou, não precisa ter certeza se é o Edivan que você viu aí passando pela rua, liga para a polícia vai fazer esse trabalho de investigar, de checar, saber se é ele que está por aí. Como a gente disse, depois de efetuar ali os disparos contra o Luiz Fernando, ele simplesmente desapareceu, levando inclusive a arma utilizada no crime, que são peças fundamentais para a polícia concluir esse inquérito e que tudo seja esclarecido. Então, tem qualquer informação, entre em contato pelo 197 que vai ajudar nas investigações. Obrigada, Michael, trazendo aí mais um caso, né, que a gente fala da importância de tentar manter a calma numa situação de tensão. Sei que não é fácil, mas tentar dar aquela respirada, né, para evitar uma tragédia como essa.
E a Polícia Civil prendeu 2 homens acusados de vender alimentos vencidos. Eles ficavam parados próximo a uma parada de ônibus, ali na BR-290, comercializando biscoitos, maionese, macarrão com prazo de validade vencido, expirado. Vamos falar com o delegado Bruno Linhares, que é responsável por essa operação. Boa tarde, obrigada por participar com a gente aqui, delegado, do nosso jornal. Que perigo para a saúde, né? Boa tarde, é prazer falar com vocês, com os telespectadores. De fato, foi uma situação inusitada que nós encontramos assim e que gera grande risco para a população, que aparentemente tem aquele aspecto mais de um crime mais inocente, de que não é tão lesivo, mas que pode causar grandes danos à sociedade. Como é que vocês identificaram que essa mercadoria estava irregular? Nós recebemos denúncia anônima via 197, informando que havia uma barraca nas proximidades do Balão do Novo Gama, bem na divisa do Novo Gama com Santa Maria, comercializando produtos irregulares, com a data de validade vencida. Ontem nós estivemos no local e tão logo a gente chegou, ainda descaracterizados, um dos comerciantes me ofereceu a aquisição de 3 pacotes de biscoito por R$5. Aí eu fui verificar a data de validade e a gente constatou que todos os produtos dessa barraca estavam ou vencidos, e vencidos há mais de meses, ou com a data de validade suprimida. E aí a gente deu voz de prisão para esse vendedor e posteriormente chegou ao local também o proprietário dessa barraca, que também foi detido. Doutor Bruno, e vocês conseguiram identificar se eles já faziam esse tipo de venda ali há algum tempo? Ou eles tinham chegado já por esses dias para começar a fazer essa venda? O proprietário informou que eles estão no local realizando esse tipo de venda há 7 anos. E aí ele mesmo explicou que eles adquirem as mercadorias, de acordo com ele, próximas ao vencimento, faltando 1 ou 2 dias em atacadões, e depois repassam, mesmo após o prazo de vencimento, no ponto de ônibus ali. E o movimento é muito grande. Enquanto a gente estava no local realizando a abordagem, 15, 20 clientes tentaram a aquisição desses produtos enquanto a gente estava no local fazendo a abordagem, entendeu? E às vezes a população não entende esse aspecto, achando que estamos realizando apreensões de mercadorias lícitas, mercadorias próprias para o consumo, quando na verdade são mercadorias absolutamente impróprias. Tanto são absolutamente impróprias que os detidos afirmaram que eles mesmos não comem esse tipo de mercadoria que eles vendem, né? Olha só que absurdo, né? Quer dizer, eles sabiam que estavam vendendo ali uma mercadoria que podia causar um problema de saúde sério. A gente vê ali, inclusive, maionese, né? Um produto tão complicado ali de ficar mal acondicionado. E chegaram até a oferecer para o senhor, né, essa mercadoria. Agora, eu estava falando de produtos, né, ilícitos, enfim, ou produtos que estavam vencidos, mas mesmo se estivessem na validade, eles podem ser vendidos assim? Não, aí os produtos eles têm uma maneira própria de serem acondicionados, em uma climatização adequada e medidas são verificadas os órgãos sanitários, essas questões mais técnicas e detalhadas sobre venda. Certo é que eles não podiam estar sendo vendidos de qualquer maneira, da maneira como estava ali, sob sol quente e sendo levados de um lado para o outro, no frio, calor, resposta a esse tipo de situação. Em que essas técnicas, a Polícia Civil atua também quando evidente situação de prejuízo à população, porque o produto é absolutamente impróprio para o consumo. Em relação a esses produtos aqui, o fato de uma maionese estar vencida há mais de mês, é evidente que não há qualquer dúvida de que ela é imprópria para o consumo. Então, apesar da atuação desses órgãos de vigilância sanitária, que são impeditivos da venda nas condições, ainda a atuação da Polícia Civil para proibir, coibir e deter aqueles que vendem os produtos em condições insalubres, como era o caso de ontem. Pois é, pode causar problemas sérios mesmo, né, à saúde. Agora, em situações como essa, volta e meia a gente vê, assim, perto de rodovias, ao longo ali da rodovia, há algumas pessoas vendendo, né, não só esse tipo de produto, mas também frutas. E aí, nesse caso, você está dizendo, né, que isso aí é irregular. Para quem compra também, isso é um problema?
Eu digo isso criminalmente. Então, aquele que compra esses produtos, ele está sendo vítima desse crime contra a relação de consumo. Ele é uma vítima, entendeu? Agora, porque compra, seja porque foi enganado em relação ao prazo de validade, por exemplo, ou sobre acondicionamento, ou pela sua própria condição de hipossuficiência, que o leva a adquirir aqueles produtos naquelas condições porque são mais baratos, entendeu? Ele não deixa de ser uma vítima daquela situação. Certo é que o comerciante, ele não pode explorar o desconhecimento da população ou a hipossuficiência da população para poder ganhar lucros em cima da venda desse tipo de produto. E, inclusive, a gente deixa aqui a importância dos canais de comunicação da Polícia Civil, inclusive da denúncia 197, seja entrando pelo site, seja ligando para o 97, para que nós possamos coibir esse tipo de comercialização. Porque nós sabemos que ao longo da rodovia, em diversas localidades, como feiras, há essa venda irregular, há essa venda de produtos em condições inadequadas, e nós checamos absolutamente todas as denúncias anônimas na Polícia Civil do Distrito Federal. Então nós vamos checar, e havendo qualquer dúvida acerca da qualidade daqueles produtos, eles serão apreendidos para serem submetidos a exames periciais, e se houver uma situação de flagrante ilegalidade, nós vamos deter os comerciantes ou os vendedores, assim como ocorreu na data de ontem. Por qual crime, doutor Bruno? O crime contra a relação de consumo. É a Lei 8.137/90 e é um crime com pena máxima de 5 anos, que não dá direito sequer à fiança na delegacia de polícia. O indivíduo é caminhado à audiência de custódia. Então fica aí, né? Esse alerta para as pessoas que acham que podem vender esse tipo de produto, ainda mais produtos vencidos, sabendo disso, sabendo que está fazendo mal para o outro, né? E também para quem vai comprar, para sempre dar uma olhada, verificar ali a validade do produto. Muito obrigada, viu, doutor Bruno Linhares? Eu que agradeço a oportunidade e destacando também que não só a venda desses casos é proibida, como também a doação, porque alguns acham que a doação ela já poderia ser permitida porque não está tendo proveito econômico, mas a doação também é vedada desse tipo de produto. Ótima Obrigado observação. pelo espaço. Ótima observação que o senhor fez, né? As pessoas acham que às vezes podem doar alguma coisa, tem que doar alguma coisa que esteja em uma boa condição e na validade. Afinal de contas, né, quem vai ali se alimentar, usar uma roupa, não falando só de alimentos, né, mas muitas vezes acha que pode, inclusive, doar uma roupa ali, tá toda rasgada, furada. Não é assim, né, que a gente espera que vai ajudar outra pessoa. Obrigada, uma ótima tarde para o senhor, viu, doutor Bruno? Para vocês também, boa tarde. Olha, a repercussão da estreia de A Infância de Romeu e Julieta, uma produção do SBT e da Prime Video, foi maravilhosa e você não pode perder o capítulo de hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jolie e eu tô fazendo a personagem Karen na novela A Infância de Romeu e Julieta. Gente, ontem foi a estreia do primeiro capítulo, né? Foi a coisa mais linda, superou muito minhas expectativas e eu espero que vocês tenham gostado também. E hoje, às 8h45, é o segundo capítulo, gente. Como o primeiro capítulo ficou lindo, imagina os próximos, gente. Eu tô muito ansiosa, viu? De segunda a sexta, vocês têm que acompanhar a novela A Infância de Romeu e Julieta às 8h45. Beijo! Beijo, vamos acompanhar essa história maravilhosa, escrita há mais de 400 anos, a peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, é um dos grandes clássicos aí dessa dramaturgia, e a história mais famosa do escritor britânico se passa em uma cidade charmosa que fica a mais de 9.600 quilômetros dos estúdios do SBT. Verona, no norte da Itália, que até hoje atrai milhares de casais apaixonados. Ah, o amor! É o que a gente vê pelas ruas de Verona. O tempo aqui parece passar bem devagar. Pressa só dos apaixonados em se declararem. A tradição de prender um cadeado nas grades da antiga ponte de Castelvecchio não pode faltar. Romantismo de que seu Almir e Dona Sônia não abrem mão, mesmo após 52 anos de união. Essa é a segunda vez que eles visitam Verona. A primeira foi em 1986. Deu muita sorte, estamos juntos, né? Até hoje, né? E nossos filhos, deu tudo certo. Perfeição não existe, né? Mas, graças a Deus, estamos juntos e muita felicidade, muita alegria, né?
mas quem está à procura de um novo romance precisa caminhar até a Rua Capelo, número 23. Uma superstição local diz que para ter sorte no amor é preciso colocar a mão no seio direito desta estátua de Julieta. Um pedido especial para poder fazer para Julieta, encostar a mão no peito da Julieta como um divisor de águas. Basta observar os detalhes do centro histórico para entender por que essa cidade teria sido a inspiração para William Shakespeare criar uma das suas obras mais famosas. E o texto, publicado pela primeira vez 426 anos atrás, nunca esteve tão atual. A obra foi adaptada por Iris Abravanel para a nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta. Na trama, os protagonistas ganharam sobrenomes bem brasileiros, Romeu Monteiro e Julieta Campos. Mas o casal de Shakespeare era italiano, ele um Montecchi, ela uma Capuletti, duas famílias nobres e rivais. E são justamente a rivalidade e as brigas entre as famílias que devem dificultar a vida dos dois jovens apaixonados na novela. Assim como o Romeu e a Julieta do passado, eles são corajosos, decididos e românticos. A varanda que foi construída nos estúdios do SBT foi inspirada nesta daqui em Verona. É o balcão de Julieta, onde Romeu ficava se declarando para ela com poemas de amor. Hoje o espaço foi transformado em um museu que recebe turistas de todo o mundo. Desde criança a gente escuta as histórias de Romeu e Julieta e você fica curioso para vir conhecer da onde Julieta, da sacada de Julieta, né? Ela acenava para o Romeu. Pretendo muito voltar e trazer o meu Romeu aqui, né? O Brasil está de luto em perdemos uma das artistas mais icônicas da nossa história, a Rita Lee. Um comunicado oficial foi postado hoje às 11 horas da manhã na página do Instagram dela com a seguinte mensagem: comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, dia 10, amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. E neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. A repórter Fernanda Trigueiro está em frente ao planetário do Parque Ibirapuera e vai conversar com a gente agora ao vivo. Fernanda, boa tarde para você. Obrigada por estar participando aqui com a gente para trazer as informações, né, sobre a morte de Rita Lee. Oi, Viviane, boa tarde para você e para todos aí de Brasília. A gente está aqui já em frente ao planetário que fica no Parque do Ibirapuera, um dos principais cartões postais aqui da nossa capital paulista, fica na zona sul da capital. Para quem não é daqui de São Paulo, para vocês aí de Brasília que talvez não saibam o que é o planetário é um centro cultural que permite que os visitantes façam uma viagem para o espaço. Fiquem bem pertinho das estrelas, do sol, da lua, e essa foi a escolha da família para essa despedida da Rita Lee, uma despedida inclusive bastante curiosa, viu? Inclusive o próprio filho da Rita, o Antônio, nas redes sociais dele postou uma homenagem à mãe e disse que está esperando a visita da Rita nos sonhos dele para que eles continuem conversando sobre o universo. Então isso já demonstra aí realmente que esses assuntos astrológicos era também uma das grandes paixões da Rita Lee. A Rita Lee nos últimos tempos ela estava mais restrita, estava ali sempre acompanhada da família, como a gente viu, foram os próprios familiares que acabaram anunciando e confirmando a morte da cantora. Ela estava vivendo em um sítio com o marido dela e também músico Roberto de Carvalho, um sítio que fica aqui em Cotia, na Grande São Paulo. Então teve essa despedida, esse último momento ontem, acabou morrendo mesmo em casa. A Rita, que desde 2021, quando foi diagnosticada com um câncer no pulmão, vinha lutando contra a doença. Em certos momentos, inclusive os filhos acabavam dizendo que ela estava bem de saúde, que tinha sido curada, mas depois a doença acabou retornando e desde então, de 2021, a Rita vinha nessa batalha. Eram poucas as aparições aqui para o público e a última vez mesmo, uma foto que foi postada, muita gente ficou chateada de ver a imagem da Rita Lee, que já estava bastante debilitada. E hoje, então, veio essa confirmação
por parte da família. Rita Lee se despede dos brasileiros aos 75 anos de idade. Como a gente viu agora, é claro, esse velório que vai ser aqui no Planetário vai ser amanhã, na quarta-feira, das 10 da manhã às 17 horas. Então vai estar aberto ao público. Com certeza a imagem amanhã vai ser bem diferente da de hoje. Hoje aqui está muito tranquilo, ainda não tem nenhuma movimentação, nem mesmo da organização aqui do Planetário, mas depois, então, a cerimônia de cremação vai ser restrita aos familiares, um próprio pedido da Rita Lee. Rita Lee, que tinha aí cerca de 60 anos de carreira, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ela colecionava títulos, colecionava canções, tenho certeza que todos sabem pelo menos alguma letra da Rita Lee. Ela, além dessa força, também sempre lutou pela feminilidade, né? Ela era um símbolo do feminismo, sempre lutava, sempre mostrava a força dela, e também a gente não pode deixar de falar um pouco da irreverência, da personalidade única e do jeito até mesmo bastante desbocado da Rita Lee. Inclusive, nos depoimentos dela, sempre acabavam saindo várias frases que ficam aí eternizadas aos brasileiros. Uma das frases é: "A vida é curta, brinque". Tenho certeza, né, Viviane, que a Rita Lee brincou ao viver. Ela também fez a gente rir demais, fez a gente se emocionar, e agora, então, vai ficar com certeza eternizada aí no coração de todos os brasileiros, e as músicas vão também ficar aí para sempre, para que ela nunca seja esquecida, né? É uma alegria que ela sempre passou, né, para todo mundo. Vai ser uma perda enorme, mas deixou uma marca muito importante para a nossa música. Obrigada pelas informações, a gente vai acompanhar todo o desdobramento disso hoje. E essa semana a gente mostrou aqui que a OMS informou que a pandemia de Covid-19 não é mais uma emergência sanitária, mas isso está longe de significar que os cuidados com o vírus acabaram, até porque novas variantes e sintomas diferentes continuam surgindo. Quando você acha, né, que já viu de tudo sobre a Covid-19, aí vem uma outra subvariante. Agora é a XBB.1.16 da Ômicron, ou a Arcturus, que surge com um novo sintoma, que é a conjuntivite. Já tinha percebido isso aí? Já viu essa notícia? Pois é, agora a Covid pode causar conjuntivite também. Para entender melhor, então, vamos conversar ao vivo com o especialista Fernando Cresta. Ele é médico oftalmologista do Hospital de Olhos, o CBV. E, Fernando, muito boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente para tirar mais essa dúvida envolvendo aí Covid-19, né? Explica para a gente como saber se esse sintoma ocular pode ser causado pelo coronavírus. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Então, o Arcturus é a mais nova variante do coronavírus, né? E tem essa particularidade. Nesses pacientes, além de febre e tosse, o que eles costumam ter é conjuntivite, que é o olho vermelho, o pink eye, né, o olho rosa. Né? Então, essa variante produz essa característica que os pacientes eles têm, o olho fica vermelho, ardendo, queimando e com muita lacrimejamento. Né? Então, a particularidade do Arcturus, além da febre e da tosse. Né? A Covid, ela costuma causar um pouquinho de conjuntivite, tem quadros de conjuntivite nesses pacientes com Covid, mas com essa variante, esses quadros são mais frequentes, é mais visível, né? Principalmente nos registros da Índia. Ela é uma variante que surgiu na Índia e agora tem vários casos aparecendo aqui no Brasil. Pois é, parece que são... Esses pacientes... Desculpa. Não, é só o que o senhor estava falando, né? Em São Paulo já houve um caso confirmado e a gente está vendo ali, mostrando os exames, né? Que a gente já está acostumado a fazer, que é aquele exame do cotonete. Exato. Quer dizer, é só com esse exame que dá para confirmar que essa conjuntivite é por conta do coronavírus? Ou você já consegue, com alguns sinais ali, saber que não é uma conjuntivite comum? Realmente, o ideal seria fazer a testagem, né? Inclusive tem os testes da farmácia, tem nos postos de saúde, mas aquela conjuntivite com uma febre muito alta, com uma tosse, com coriza, uma dor de garganta, você tem que desconfiar do Covid. Aí o ideal seria fazer a testagem, porque aí nesses casos é importante o paciente usar a máscara, evitar coçar o olho, né, para evitar transmitir essa variante para as outras pessoas. Mas, às vezes, é difícil o diagnóstico de uma conjuntivite comum.
Normalmente, com essa variante, esses pacientes eles têm mais tosse e mais febre, e coriza e dor de garganta. Tá? Não é só a conjuntivite. Tem associado que facilita um pouco, né? Eu não sei o que vem primeiro aí nessa situação, né? Já dessa nova variante, se é primeiro a conjuntivite ou se primeiro vem esse sintoma gripal, mas então no caso de uma conjuntivite é bom já ficar alerta, né? E os casos, eles são tratados da mesma forma? Sim, os casos são tratados da mesma forma, né? Então, o que a gente orienta os pacientes é usar máscara, evitar coçar o olho, utilizar colírios lubrificantes, porque limpam, hidratam o olho, compressas de água fria, tá? E aí, se o paciente ele tem poucos sintomas, nem precisaria se preocupar. Agora, o paciente que tem uma febre muito alta, tosse ou falta de ar, obviamente procurar o serviço médico. É uma variante que e aí reforço o uso da vacinação, né, principalmente da bivalente, o reforço com a bivalente da Pfizer, mas esse vírus ele sofre essa mutação, né, para tentar ser transmitido para várias pessoas, né? Então, às vezes, mesmo a pessoa vacinada pode adquirir esse quadro, infelizmente. Bom, mas já fica então aí mais um alerta, né, para as pessoas ficarem atentas, principalmente nesse período que a gente começa agora com vai começar aí um período de estiagem, de seca, que começa a ficar mais comum, esses problemas em relação aos olhos, para ter mais cuidado. Muito obrigada por trazer essas informações para a gente, doutor Fernando. E uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, Viviane. Boa tarde a todos. Bom, e olha só, gente, um jovem de 15 anos foi agredido durante um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano. A vítima é filho do ex-governador Rogério Rosso e a pancadaria foi filmada, viu? O Márcio Fontinelli vai atualizar esse caso aqui pra gente. Márcio, boa tarde para você mais uma vez. Conta pra gente, né, assim, qual é o estado de saúde do adolescente, o que aconteceu para começar essa briga toda? Oi, Vivi, o estado de saúde dele é bom, apesar dos ferimentos, ele não teve nenhuma lesão grave. Mais uma vez, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso, como você comentou, aconteceu no sábado passado, durante o show do Henrique e Juliano. O rapaz contou que ele foi ao banheiro e, na volta, um homem derrubou bebida alcoólica nele. Ele disse que parou para entender o que estava acontecendo, mas não teve nem tempo de pensar. Segundo o relato dele, o homem já acertou um soco. Nesse momento, mais duas pessoas, mais dois amigos desse homem se juntaram às agressões e começaram a espancar o rapaz. Ele tem apenas 15 anos e no momento da agressão ele acabou ficando desacordado. Hoje de manhã a família registrou queixa na 5ª Delegacia de Polícia, que vai investigar o caso e tentar identificar os agressores. Durante a agressão, o jovem chegou a ficar desacordado. É interessante a gente ver nas imagens, Vivi, que durante a confusão, um grupo de pessoas também acaba sendo atingido por uma garrafa que é atirada contra essas pessoas também. Então a confusão foi muito grande. O jovem afirma que não teve nenhuma atitude, nenhum movimento para começar a provocar a briga. Ele acredita que ele foi simplesmente selecionado para sofrer essas agressões, né? Já existem outros casos relacionados também com esse tipo de ação. Em nota, a Arena BRB informou que ela apenas aluga o espaço. Portanto, toda a responsabilidade de segurança, toda a responsabilidade de contratação, tudo que é envolvido com relação ao show, todo envolvimento em relação ao show é com relação à empresa contratante. Que a Arena BRB, então, não teria nenhum controle sobre essa situação, já que apenas aluga o espaço para o evento. Eu volto com você, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Márcio? E olha, o Dia das Mães, hein? Tá chegando, domingo agora, e não que a gente queira ganhar um presente de longe, viu? Mas é claro que a gente fica feliz, né, quando recebe um mimo. Então, cada filho faz aquele agrado, de acordo com o que puder, né? Compra uma flor, faz uma cartinha, compra uma lembrancinha, um presentão. O importante é demonstrar mesmo esse amor pela mãe. E o comércio também fica feliz, né? Porque a expectativa de venda aumenta. A FEComércio espera um crescimento aí de 22,5%. E a gente vai conversar com o Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Tá aí no shopping já. Eu quero saber o seguinte: quais são os produtos mais procurados, que as mães mais gostam, e se você já comprou o presente da sua mãe? Oi, Viviane, a gente vai mostrar os produtos que as mães mais gostam
Só que eu faço parte daquela galera que deixa para comprar no sábado ali, ó, 9h50 da noite, ou quem sabe ainda no domingo pela manhã, nas primeiras horas quando o shopping abre. Então ainda não, tô dando uma olhada, mas boa parte dos clientes desse shopping já estão aí nas lojas olhando as promoções. E olha, eu vou te contar, apostaram bastante nas promoções, inclusive nos kits, e esse aqui onde nós estamos, essa loja, oferece alguns dos produtos mais procurados, que é justamente a linha de perfumaria. E a gente vai conversar com a Jaqueline agora para saber, me conta uma coisa, como é que tá o movimento, a expectativa, eu já vi que tá boa, tem promoção para todos os lados da loja. Sim, boa tarde, a loja está super preparada para receber os nossos clientes, né? Nós temos presentes a partir de R$ 29,90, como vocês podem ver, a equipe está ali montando cestas, se preparando para estar recebendo os nossos clientes aqui na loja. E é isso aí. E conta pra gente, o que está mais saindo por aqui? Então, o mais procurado são os parfums, né? Os perfumes, as cestas, porque o homem compra pelo visual, né? Então se as cestas estão bonitas, pode ter certeza que é o que eles vão levar, né? Não nego, viu, Viviane? Porque olhando aqui tá muito bonito, vale a pena. Então tá saindo bastante esses kits do Lily, né? Aqui no Boticário a gente é referência em presentes, então a loja está bem movimentada, a gente já está recebendo bastante clientes e estamos super preparados. Obrigado, viu, Jaqueline? Eu vou pedir para o Rogério Silva continuar andando com a gente aqui pelo shopping para a gente mostrar. Inclusive, velho, eu preparei uma lista aqui para a gente mostrar para quem está em casa a preferência dos consumidores, que são... No topo dessa lista estão as roupas, depois vem calçados, cosméticos, depois na sequência tem chocolates, trufas, joias e por aí vai. E justamente para atrair essa clientela, justamente os clientes, essas pessoas, para presentear as mães, Viviane, a gente quer saber como é que está o movimento nesse shopping aqui. A gente vai falar com a Elisa Ferreira, que é a superintendente aqui do JK. Muito boa tarde, me conta uma coisa, como é que está o movimento aí? A gente já está pertinho ali do Dia das Mães, né? Com certeza, a gente sabe que na última hora que os filhos correm para comprar o presente da mãe, né? Mas o movimento já está crescente. A gente sabe que nos 3 últimos dias é que realmente o público aumenta, né? Mas estamos aí preparados, com muita oferta para as mães, então tem para a mãe moderna, para a mãe mais velha, nós temos para a mãe avó, então todos os tipos de presente você vai encontrar aqui no JK. É muita gente como eu que deixa para a última hora, que deixa para comprar ali no sábado, no domingo. Como é que fica o horário para esses atrasadinhos? Nesse ano, nós vamos ampliar o horário, tá? Nós vamos abrir às 9 horas no sábado e vamos fechar às 23 horas. Então, estamos ampliando aí para dar esse tempinho para os últimos, né? Que aparecem por aqui. Eu me incluo nesses, normalmente deixo para a última hora e se brincar, às vezes, corro no domingo cedo, antes do almoço, para vir as compras. Ainda dá tempo. Você sabe que o domingo nós abrimos aqui ao meio-dia, né? Então, tem prazo ainda para comprar e encontrar o presente da mãe. Ou seja, Viviane, muita opção. Me conta uma coisa, mãe, normalmente, sempre que a gente pergunta, o que essas mães falam? Não precisa de nada, né? Eu já tenho tudo. E você, o que você gostaria de ganhar aí como opção nessa lista que eu falei aqui? Olha, você está me colocando numa situação tão delicada, né? Eu tô nessa, não precisa de nada, só um abraço, um carinho, café na cama, que a gente, é tradição lá em casa, mas a gente não nega, né? Que a gente fica feliz ali quando vem um presentinho junto, né, Maicon? E olha, obrigada por trazer as informações pra gente. O Maicon tá lá no JK Shopping, inclusive, onde a gente vai estar no sábado, esperando vocês. Então, eu já vou fazer um convite aqui. Tá chegando o dia do Na Volta a gente compra. Você costuma fazer isso com seus filhos? Pois então, no dia 13 de maio, a gente vai se divertir. Você e sua família são os nossos convidados para participar da 3ª edição do Mãe é Tudo Igual, que é esse evento do SBT em comemoração ao Dia das Mães. Esse ano, o Mãe é Tudo Igual tá com cara nova. As mamães convidadas estão pro game, vão disputar para ver quem leva a melhor nas provas. E é claro que vocês também vão fazer parte dessa festa, vão participar com a gente, com dinâmicas, levando inclusive vários prêmios para casa. Então já coloca na agenda, hein? No dia 13 de maio, a partir das 2 da tarde, lá no JK Shopping, a gente te espera, você aproveita e compra o presente da sua mãe, se você não tiver comprado ainda, hein? Vamos pro intervalo? É bem rapidinho, eu já volto, você me espera?
Olha, continuando aqui com o noticiário, uma notícia de última hora. Agora há pouco, uma mulher foi assassinada pelo seu companheiro lá na quadra 512, em Samambaia. Depois de cometer esse crime, ele ainda fugiu com o filho do casal, que tem apenas 3 anos. Toda a polícia do Distrito Federal está mobilizada para poder encontrar esse suposto autor com a criança. E a repórter Kátia Gomes foi para lá e conta pra gente o que foi que aconteceu, Kátia. Oi, Viviane, boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. Olha, as informações que nós temos ainda são informações preliminares, porque esse feminicídio aconteceu por volta das 9h30 da manhã, né? Ou seja, tem cerca de 3 horas que aconteceu. Quando nós chegamos aqui na quadra 512 de Samambaia Sul, nós encontramos apenas a polícia militar fazendo a segurança aqui do local. A polícia civil chegou aqui agora há pouco, a Gabriela Bispo de Jesus, de 33 anos, ela está exatamente aqui onde tem essas pessoas no portão de casa, né? A gente suspeita que essas 2 mulheres sejam familiares, porque elas acabaram de chegar aqui pedindo para conversar com a polícia. Então, essa casa aqui que vocês estão vendo é uma casa que tem várias casas, né? É um lote onde tem várias casas. Tem o térreo, tem o segundo andar e também o terceiro andar. A Gabriela, ela morava com um filho de 3 anos aqui na parte térrea dessa casa, né? O que a gente sabe até agora é que ela já estava separada do pai do filho dela, o Arthur Miguel Bispo Gomes, o Heriton Gomes, há mais ou menos 2 anos. E eles tiveram um filho juntos, que é o Arthur Miguel Bispo Gomes, que hoje tem 3 anos. Essa criança, inclusive, tem autismo. As informações que a polícia passou foram as seguintes: o Heriton Gomes, que não morava aqui mais com ela, né, já que eles estavam separados, ele teria passado em um bar aqui próximo da região, teria ingerido bebida alcoólica e depois veio aqui para a casa da Gabriela, a ex-companheira dele. Os dois teriam tido ali uma discussão e logo depois dessa discussão ele pegou provavelmente uma faca, né? Tudo indica, porque ela foi morta com uma arma branca e deu várias facadas na companheira, né? Depois disso, ele fugiu levando o próprio filho. Então, assim que a Polícia Civil chegou aqui ao local, a Polícia Militar saiu, porque eles estão numa grande força-tarefa para tentar localizar o Heriton, de 38 anos, e o filho dele, o Arthur Miguel, de apenas 3 anos, né? Ele cometeu esse crime, pegou o filho dele e fugiu. Então, o que se sabe até agora é isso. O ex-companheiro, né? Esses dois, a gente não sabe ao certo quanto tempo que eles ficaram juntos, né? Quanto tempo durou esse relacionamento. A gente sabe que eles estavam separados há mais de 2 anos e que ele não se conformava com o fim do relacionamento. Eu conversei com vizinhos, né? Vocês podem perceber, a rua está cheia aqui de vizinhos, pessoas que estão acompanhando, procurando, né, informações sobre esse caso. E eles me falaram que não escutaram nada, não ouviram gritos e nenhum barulho. E que a Gabriela, ela trabalhava em uma distribuidora que fica bem aqui perto da casa dela, né? Então a informação que nós temos é essa. A Gabriela já era conhecida aqui da região, só que hoje ninguém ouviu nenhuma discussão entre ela e o Heriton. Então, pela manhã cedo, né, o que temos é que ele passou em uma distribuidora, em um bar aqui da região, bebeu, seguiu até aqui, né, teve essa discussão com a ex-companheira e acabou assassinando ela, né, a facadas. A informação preliminar que nós temos, eu também entrei em contato com a Polícia Militar, né, como comunicação, para saber como que está o andamento dessas buscas, se eles já tiveram aí alguma informação de onde possa estar o Heriton, que fugiu com o próprio filho, e eu não tive retorno até o momento, né? A Polícia Militar disse que, por enquanto, não vai falar, justamente porque eles estão nessa força-tarefa aí para conseguir localizar o autor do feminicídio e também o filho dele, de 3 anos, que tem autismo, segundo, né, pessoas que conheciam aqui a criança, né? Então, aqui, olha, a gente segue aqui acompanhando, vocês estão vendo que a rua foi interditada, né? A casa é aquela dali, o corpo, ele continua ali. A Polícia Civil chegou agora há pouco, estão esperando os policiais que vão fazer a perícia aqui no local, para ver, né, de fato, como que ela foi morta, se foi realmente a facadas, né? A gente sabe que foi uma arma branca, quantas facadas essa mulher morreu e tentar entender, né, o que aconteceu. Vizinhos
apareceram ali, né, nessa casa, como eu disse. É uma casa que tem vários cômodos, ela morava no térreo, tem também ali o segundo andar, o terceiro andar, vizinhos, a gente viu que estavam ali na varanda, ou seja, eles estavam em casa. Então agora a polícia vai também colher depoimento desses vizinhos para saber, né, se eles acompanhavam a relação desse ex-casal, se ele aparecia aqui com frequência, né, se havia sim ali alguma briga, desentendimento entre eles, alguma discussão, né, o que possa ter motivado esse feminicídio. Viviane, eu volto com você. Kátia, obrigada por trazer tanta informação aí de um crime que aconteceu no meio da manhã. As investigações ainda estão em curso. A gente, infelizmente, trazendo aqui mais um caso de feminicídio. Obrigada, viu, Kátia? E olha, a Rita Lee quebrou tabus ao longo da vida, viveu como quis, questionou os padrões caretas da sociedade, teve uma carreira brilhante, se consagrou como uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil. Vamos ver um pouquinho da trajetória dela, que morreu hoje aos 75 anos. Rita Lee nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947, filha de um dentista americano e uma pianista italiana. Foi por influência da mãe que passou a estudar e trabalhar com música. Aos 16 anos, integrou um trio vocal feminino, as Teenage Singers, e fez apresentações em festas e escolas. Alguns anos depois, entrou em um grupo de rock que deu origem aos Mutantes e passou a ser reconhecida em todo o país. Com canções como Ando Meio Desligado, Em 1968, fez parte do movimento tropicalista, com Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros grandes artistas. A partir da década de 70, deixou os Mutantes e foi para o grupo Tutti Frutti, em que gravou grandes sucessos como Ovelha Negra. Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. E agora só falta você. De ser quem eu sou, de estar onde estou, agora só falta você. Em 79, começou a carreira solo em parceria com o marido Roberto Carvalho e gravou grandes canções como Mania de Você. Mania de você, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar loucuras. Doce Vampiro. Venha me beijar, meu doce vampiro. E o consagrado Lança Perfume. Lança menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Nos últimos anos, um de seus maiores sucessos foi Amor e Sexo, uma canção gravada a partir de um texto publicado na imprensa por Arnaldo Jabor. Sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Rita Lee recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o Grammy Latino de Melhor Álbum em Língua Portuguesa. Também foi escritora e lançou alguns livros, como a própria autobiografia. Um câncer no pulmão tirou Rita Lee do nosso convívio, mas sua trajetória de vida vai consagrá-la para a eternidade. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Tão importante para nossa música, né? Eu falei que Rita Lee morreu hoje, ela morreu ontem à noite. Foi oficialmente hoje que a família anunciou a morte de Rita Lee.
Ela morreu em casa, em São Paulo, junto com a família, e ela vai ser velada amanhã. Vai ser um velório aberto ao público, vai ser no Planetário, lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera. E você vai acompanhar durante toda a programação aqui no SBT, a repercussão também da morte de Rita Lee. No SBT News você também vai acompanhar e ter todas as informações. Rita Lee que marcou e vai continuar marcando, né, momentos importantes da nossa vida. Então a gente encerra hoje o jornal com a música da cantora. E obrigada por tanto, Rita Lee. Para vocês, uma ótima tarde, obrigada pela companhia e até amanhã. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva.